eu sou o Arthur Eduardo e sejam bem-vindos ao meu show. Convidado especial, Ayrton Júnior. Então eu vim trocar uma palavrinha aqui com meu cunhado sobre o despertar da força. Vamos falar sobre o episódio 7, vai ter spoiler pra caralho. Nesse vídeo vai ser abordado os pontos positivos e os pontos negativos do novo filme. E o que é bastante legal, porque vamos supor que todos vocês assistiram Despertar da Força antes de ver esse vídeo. Massa? Massa! Então vai ter spoiler, né? Um dos pontos positivos que a gente vai falar vai ser sobre o retorno da saga, que trouxe muita gente nova pra conhecer a série e o pessoal antigo também, né? Porra! Público novo, público antigo. Eu praticamente sou da época que começou a assistir Star Wars na sessão da tarde, cara. Saca o naipe de filme que passava na sessão da tarde na minha época. Star Wars. Hoje passa... Meu Deus, o quê? Né? Eu nem vejo TV mais. É, nem eu vejo mais. Mas não significa dizer que uma pessoa goste mais ou menos. Star Wars é um amor conjunto. Esse filme também ele trouxe consigo uma nostalgia, né? Trouxe elementos pra gente que, pro pessoal mais antigo e pro pessoal mais novo também, Justo. que assistiu os filmes antigos e achou muito massa mesmo. Trazendo consigo o elenco original, o Luke Skywalker, a Leia, o Han Solo, a Millennium Falcon. A Millennium Falcon é um personagem. Olha, A Millennium Falcon é um personagem. Deixa aí. Chewbacca e tantos outros. E a melhor participação foi do R2. R2, oxe, tá doido, a melhor participação foi do R2. Inclusive, né, tá pau a pau com a participação do Luke, né? A fala dos dois Foi idêntica. Star Wars está mais bonito. Tá mais bonito de se ver. mais digitalizado. Tem uma presença maior assim, sabe? Ele quer se apresentar melhor pra você. E eles fizeram questão de mostrar isso pra gente. Inclusive, uma das coisas mais legais dos efeitos foi o voo. O voo da Millennium Falcon, né? O voo das naves está muito mais bonito. Pra quem viu em 3D, o cara pirou na batatinha. É, foi muito massa. Outro ponto positivo são os Stormtroopers, eles realmente estão participando efetivamente do filme, né? E com os Stormtroopers também a gente enxergou um militarismo forte, mais forte do que a gente viu na trilogia não original, mas a trilogia um pouco mais nova assim. Coisa que a gente só conseguiu ver nos desenhos do Gary Tartakovsky, né? Não é Gary Tartakovsky, não, cara? Acho que é. O carinha que criou lá as Meninas Superpoderosas. Funcionam como um comando, tem ordens e tal, dá pra enxergar isso legal no filme. E eles acertam os tiros, é muito legal você ter falado isso, eles acertam. Então, tipo, de que adianta dizer que é um Stormtrooper e acertar o tiro, né? Deu pra perceber que realmente tá acontecendo uma guerra e que eles estão participando, não é aquele tipo de Stormtrooper que tinha nos outros filmes. Nos outros filmes, no Retorno de Jedi, que eles foram subjugados por uma raça de ursos e tal. Cara, os Stormtroopers, eles estão participando de uma guerra, o negócio tá feio. A gente vê a força e a pressão que aquilo cai sobre eles. Tanto é que quando o Finn puxou lá o sabre de luz, ele foi praticamente subjugado por um Stormtrooper, né? Com aquela arma inovadora, não sei que tipo de arma. Negócio a laser que o cara gira assim. Ele tem um campo gravitacional. Gravitacional não é um negócio, um campo de força. É um campo de força, né? A força em O Despertar da Força tá mais bonita. A gente enxerga a força. A gente vê que ela tem uma presença muito forte, cara. Ela não só influencia também na mente das pessoas, como ela é usada para poder entrar na mente das pessoas, tá ligado? Bem, nós não somos a máscara nata, mas conseguimos ver a força, né? Não temos aquele óculosinho dela, mas conseguimos. O JJ ele proporcionou isso pra gente. Cara, a força mais palpável. Mais palpável, tornou ela... Meu Deus, cara, é muito massa. Pra quem assistiu o filme, é claro, vocês estão vendo isso aqui porque vocês assistiram o filme. O Kylo Ren, ele para um tiro de blaster com a força. Foi o primeiro grito, da sessão. Quando ele faz bum lá e o tiro para no ar e fica vibrando. Foi o Paul que deu o tiro. Foi o Paul que deu o tiro lá. Puta que pariu. Especial de Paul. Uma questão interessante também é a respeito do cara que estava falando com o Paul no começo do filme. Tem uma teoria de que ele possa ser um padre da Ordem Jedi, um religioso da Ordem Jedi. Crente e usuário da força, né? Crente e usuário da força também. Tanto é que ele tinha a boba do mapa lá pra encontrar o Luke. O Luke, cara, que massa aquilo, cara. E aquele personagem não foi muito bem explorado agora, sendo que nos outros filmes vai ser falado sobre ele ainda e quem ele era. Vai ser muito massa. Eu acredito que sim. O próximo filme vai explicar muita coisa, a gente não precisa nem ter medo dessas coisas. BB-8, galera. BB-8. Cara, que androidezinho legal. O Android tem mais personalidade que o R2. Eu não sei se é culpa disso, né, de ser mais novo e tal, ter um novo conceito da vida. Mas o BB-8 ele trouxe uma personalidade muito mais forte que o R2. E o R2 não participou direito desse filme, então
a gente não pode falar nada sobre o R2. O design do BB-8 me fez pensar a respeito do R2-D2, tipo, como o R2-D2 conseguia se deslocar em Tatooine, ou então naquele planeta que... Dagobah, o planeta onde Luke foi treinado por Yoda, tá entendendo? O cara fica imaginando como um cara com esse tipo de design, com esse tipo de coisa, consegue se mover numa superfície, né, totalmente... Como ele não travava, né? Como ele não travava. O BB-8 tem esse tipo de coisa. Ele é todo terreno, né? Todo É terreno. off-road. BB-8 é off-road. Off-road. Como é da Disney, então eu enxerguei muito do Wall-E, não sei se alguém já assistiu o Wall-E no BB-8, o tipo como ele se comporta em cena. Eva! Não precisa de um interlocutor como o R2-D2, né? Que traduzia pra gente praticamente falava pra gente o que o R2 falava, o C3PO no caso. Viu, C3PO. Cara, e o que foi muito legal é que isso foi muito bem visto na cena que o Bar é atacado naquele planeta, que eu não lembro o nome, mas tudo bem, eu ainda vou ver mais esse filme. E toda nostalgia, né? Tem que ter um barzinho, tem que ter uma dancinha, uma banquinha no caso. Já que a gente entrou nesse ponto, todo Star Wars teve um barzinho, não foi? Eu acho que George Lucas, ele, né, era alcoólatra. Era alcoólatra. Beleza, sobre o BB-8 ainda, a gente vê que ele não precisa de um intérprete, porque fica bem claro o que ele está tentando falar. Tanto é que quando a Rey foge do bar, naquela cena, o BB-8 segue ela e acontece o ataque lá. Quando acontece o ataque, o BB-8 resmunga uma coisa pra ela. Né? E ele mexe com a cabecinha. Ele mexe a cabecinha e tal, e a Rey só responde, eu também, e vai embora. Já dá pra entender o que o cara falou. Ele provavelmente falou, eu espero que fique tudo bem, ou sei lá o que, mas dá pra entender isso. Ele deseja o BB-8 superou a R2-D2. Foi mal. Já passou. Foi mal, velho. Mas a R2-D2 também era um cara. Não teve uma presença forte da politicagem nesse Star Wars O Despertar da Força. Outro ponto positivo. Não teve politicagem. Não teve politicagem. O militarismo foi forte e só falou da política quando os caras simplesmente decidiram explodir a República. Pronto, fim. Justo, graças a Deus, cara, porque a política da história é chata pra caramba, bicho. A de Game of Thrones é bem mais... comparada a de Game of Thrones, Game of Thrones é linda, os textos são brilhantes. O que faz Game of Thrones ser massa é a politicagem. É a politicagem. Né? E também agora os pontos negativos de Star Wars O Despertar da Força. Star Wars não foi só maravilha. Star Wars foi maravilha, mas não foi só maravilha. Vamos ter que criticar Vamos ter que criticar porque, tal. infelizmente, né, tem coisas a se melhorar, mas é por isso que a gente tá aí. Primeiramente eu queria falar sobre a Capitã Phasma. Cara, a Capitã Phasma tinha um potencial foda pra ser uma personagem foda, aparecer e quebrar tudo e matar todo mundo. Ela é a Brienne, né, do Game of Thrones. Game of Thrones. Game of Thrones, Game of Thrones. E tipo, a participação dela não foi bem aproveitada no filme. Nesse filme, pelo menos, não foi bem aproveitada. Eu acho que a participação daquele Stormtrooper que lutou com o Finn, com aquele negócio, né, do campo de força lá, deveria ser ela. Deveria, cara, não precisava necessariamente matar ela, tipo, derrotar ela, ou então ela derrotar e dar um pau nele assim, sabe? Seria até é porque ela que prendeu ele, ela mandou ele ser preso. Foi, então, que queria pegar a arma dele, né, e disse... Uma pequena revanchezinha seria legal. Apresente-se no meu, né? Uma coisa bastante triste também, fala pra mim, Júnior, fala pra mim. Cara, mataram o Han Solo. Mataram o Han Solo, véi! Mataram o Han Solo. Mataram o Han Solo, cara. Mataram o contrabandista. Conseguia voar, né, do hangar e do próprio hangar. Ele conseguia entrar na velocidade da luz. Véi, mataram o dono da Millennium Falcon. A nave mais roubada do universo. Já tinha uma especulação de que ele poderia ser morto, né? A turma tava dizendo que podia ser ele, ou Chewbacca e tal. Ou o próprio Finn, né? Ou o próprio Finn e tal. Inclusive a gente acreditou que Finn ia morrer, mas acho que não, né? Não. Quem foi Kylo Ren comparado aos outros vilões de Star Wars? Justo. O legal do Star Wars é que o George Lucas, ele tinha uns vilões distintos, né? Cada vilão tinha sua singularidade. Você tem aqui o Darth Vader, era de um jeito. Você tem o Conde Dooku, você tem o General Grievous, você tem o Darth Maul, cara. Melhor vilão, muito mal aproveitado. Darth Maul aproveitado, né? Cara, Darth Maul era pra ser um vilão super mais bem aproveitado, cara. Cara, ele tinha um sabre de luz, que era um bastão de luz, no caso. Era um bastão de luz, assim, né? O pessoal... Porque é claro que quando sempre aparecem essas novidades assim, o pessoal não curte, né? O pessoal acha, poxa... E o cara quebrou pau com 2 Jedi, no caso. Ele quebrou pau com o Obi-Wan e com o Qui-Gon. Eu acho que é a segunda melhor luta coreografada assim de Star Wars. Foi essa luta aí do Darth Maul com o Obi-Wan e com o Qui-Gon. A primeira ainda continua sendo Obi-Wan e Anakin. Tem também a Conde Dooku e o... E o Mestre Windu? Mestre Yoda.
Ah, Yoda? Ah, é, não. Nossa. Conde do Khan e Mestre Yoda, que mostra pela primeira vez o baixinho lá. O porquê dele ser, né? O cara era um acrobata, velho. Aquele velhinho lá. Altos pulos, né? Teve gente que não gostou daquilo, mas tipo, claramente mostrou o uso da força naquela luta. Porque o corpo dele, a matéria que ele diz, né? Não estava preparada para aquilo. Mas o ser de luz que ele era, né? Possibilitava, né? Os saltos, muito massa. Pra quem assistiu o filme também, a gente viu a presença de uma nova arma do Império. A Starkiller, né? A Starkiller. A nova Estrela da Morte. Cara, a gente já viu 2 Estrelas da Morte, porque uma já não era suficiente, eles acharam legal que aquilo fosse só um projeto. E por ser só um projeto, apareceu uma nova, mais foda Estrela da Morte lá, só que ainda era uma Estrela da Morte. Então no Despertar da Força, o que é que eles trouxeram pra gente? A Starkiller. A Starkiller. Cara, a Starkiller é só mais uma base maior. Bem maior, né? Bem maior, no caso, do que a Estrela da Morte. E ela destrói não um planeta, ela destrói 30 planetas de uma vez, assim. Planeta, ela absorve o poder do Sol e dá um tiro de misericórdia e destrói. E destrói, tipo, vamos dizer, um sistema, né? Um sistema de planetas. Isso é massa. Mas é outra Estrela da Morte, então... É outra Estrela da Morte, extremamente grande, né? Megalomania pura do J.J. Abrams. Né? Todo vilão novo que aparece em Star Wars é um holograma gigante, né? E uma coisa bem legal, né, que a gente pensou também, não exatamente legal, mas um ponto negativo também, foi a forma de como foi explorada a força, né, nesse filme. Eu esperava que a força fosse abordada como foi explorada naqueles videogames. The Force Unleashed, que tem o aprendiz. O aprendiz de Darth Vader, né? Que o camarada explorava a força de certa forma, que ele utilizava a força para destruir um caça imperial, né? Caça imperial como se fosse papel. Ele destruía, ele jogava ele jogava o sabre e controlava os movimentos do sabre. O sabre voltava para a mão dele e tal. Que foi visto também no Ataque dos Clones, né? Que Yoda, na época não, né? Mas no tempo que tava lutando com aqueles clones lá, foi cercado por uma tropa de... né? E jogou o sabre assim, ó. O velhinho, cara, se fosse do mal, ó, já era, viu? Sai matando todo mundo assim. E as lutas, cara, as lutas foram um pouco decepcionantes nesse filme. Porém, a gente sentiu uma emoção maior, não foi? As lutas não foram coreografadas como nos 3 últimos. No caso, eu senti a necessidade de ver essa coreografia. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, foi uma das lutas mais emocionantes, né? A gente sentia a vontade deles se arrancarem a cabeça, assim. Você percebia a entrega dos atores durante a cena, né? Principalmente da Rey. Nossa, velho. Não teve na TPM. Não teve um momento que ela não tentou furar o cara lá e filha da mãe. Aquele momento que os dois cruzam o sabre lá e ela sente a força. A interpretação dela é fantástica. Maravilhosa. Então, galera, ainda continuando aqui, vamos falar um pouco sobre umas teorias que a gente tem aqui sobre Star Wars, o Despertar da Força. Primeiramente, né, a gente tem a teoria sobre a força e enfim. Enfim, né? Será que enfim tem a força? Enfim, né? Então, pra que todo mundo pense, assim, quem vê Star Wars pela primeira vez, e principalmente os trailers, a gente acha que Finn vai ser o protagonista do filme, né? Parecia que ele ia ser o protagonista, né? Que ele ia ser um Jedi. Ia ser um Jedi, ele que liga o sabre diversas vezes e tal, e a gente vê que isso não é verdade. Porém, ainda continuando a teoria sobre o Finn, pode ser que ele desenvolva afinidade com a força com o tempo. Afinal, o que fez ele se desvincular do caminho da nova ordem, né? O que levou o Finn a se desvincular da ordem, né? Qual o sentimento... Acredito que tenha sido a força realmente, né? Que tirou ele de lá e fez ele fazer a coisa certa, se bem que ele precisava de um piloto para fugir, mas não vem ao caso que a gente tá falando aqui o que fez o Finn se tornar uma pessoa boa, porque ele foi criado desde bebê para ser uma máquina de destruição, né? De guerra. Cerebral, né? Então o Finn pode ser que nos próximos filmes possa ser treinado e tal. Que desenvolva a força, né? E que desenvolva a força dentro dele. Porque, né, segundo os próprios Jedi e seus mestres, a força flui em todos. Em todos têm midi-chlorians, né? Todos têm. E ainda continuando assim, né? Vamos falar da teoria que é barra pesada, né? Na teoria que me fala aí a respeito da teoria. Então, antes de começar esse vídeo, eu contei de uma teoria incrível. Cara, eu tô me arrepiando de novo. Eu contei uma teoria incrível sobre quem era Kylo Ren, de onde ele veio e por que ele fez o que ele fez. Quem porra é Kylo Ren na fila do pão, né? Seria Kylo Ren um agente duplo? Não é? Então, teve um usuário do BuzzFeed que escreveu essa teoria, certo? E eu não vi. Quem me mostrou foi minha noiva e ela mostrou pra mim e leu. Então, essa teoria fala o seguinte: Kylo Ren, ele precisava, né, ir para o lado sombrio. Por quê? A única forma de você ver um Lorde Supremo sombrio pela primeira vez
é se você for o seu aprendiz e ele quiser terminar seu treinamento, certo? Justo. Só que, para ele chegar facilmente ao lado sombrio... Tem que ter uma total entrega ao lado negro, né? Exatamente. Então, na época que ele estava sendo treinado, antes de ele virar o próprio Kylo Ren, ele matou todo mundo e foi para o lado sombrio ser treinado por Snoke. E, cara, é muito massa isso, porque a única forma de ele ver o seu chefe supremo pela primeira vez é se ele for um ser completamente do lado sombrio. Totalmente das trevas, né? Pra quem conhece os Sith, a única forma de eles virarem um cavaleiro sombrio é se eles cometerem um enorme sacrifício. Um sacrifício, uma coisa que rompa totalmente com a luz. Exatamente, porque ele falou com o capacete do Lord Vader, né, que ele venera lá, que ele ainda sentiu a luz. E ele sentiu a luz quando Han Solo apareceu. Então era a fraqueza dele, né? Era o que trazia ele pra luz, era o amor que ele tinha pelo pai. Exatamente. Então quando ele vê e fica de frente a frente com o pai, ele olha pra cara do pai e diz: pai, eu estou com medo. Eu preciso fazer uma coisa e eu não sei se eu tenho coragem. Nossa, você poderia me ajudar? Claro, meu filho. Poderia me ajudar? Fiquem atentos aos easter eggs, né? Claro, meu filho, qualquer coisa. E ele se entrega totalmente ao lado sombrio e acaba assassinando o próprio pai. E também, a gente acha que, poxa, como é que ele venera o capacete de um Lorde Sombrio que foi pro bem? Porque a história de Darth Vader está bem clara, né? Será que ele não sabe que o Darth Vader foi o Jedi que retornou, o Jedi que trouxe equilíbrio à força? Qual é a conversa que ele tem com o capacete de Vader lá? Nada ficará em nosso caminho, né? Eu terminarei o que você começou, cara! Ah, tá legal? Nossa senhora. Imagina, eu vou trazer o equilíbrio à força assim como você, meu avô, também trouxe. Cara, e eu vou deixar isso aí pra vocês no ar, vai ficar essa dúvida aí. Eu Porque acredito que realmente ele vai, né, trazer o equilíbrio novamente à força. Ele não é o que a gente tá achando que ele não é totalmente o mal. Ele se entregou ao mal pra poder destruir as trevas, assim como o avô dele. Nossa, velho. A gente tem uma teoria incrível sobre o Rey também. Fala aí, Júlio. Cara, eu acredito que a Rey ela não é filha do Han Solo com a Leia, porque essa questão de filhos gêmeos que foram separados ia ficar uma coisa muito repetitiva, ia ficar sem graça. Então eu acho que a Rey ela é filha do Luke Skywalker com aquela personagem do Mara Jade. com a Mara Jade, né? Eu acho que o Skywalker ele fecundou lá, né? Ele tem uma relação com a Mara Jade, ele se entregou ao amor, então ele teve essa filha com a Mara Jade. Eu acredito que ela possa ser filha de Luke com a Mara Jade, que é uma Jedi também. Exatamente. Ou tem uma teoria super legal também que a gente mandou, que a Rey ela pode ter sido gerada a lá Anakin Skywalker, os midi-chlorians. Os midi-chlorians, né? Essa Jedi, a Mara Jade, ela pode ter gerado através dos midi-chlorians uma geração espontânea, né? É, a geração espontânea, onde a criança ia ser um ser puro da força. Puro da força, né? Sem concepção carnal, esse tipo de coisa, né? Exatamente. E está aí explicado por que ela é tão forte, porque a força é tão presente nas atitudes dela, né? Onde ela não foi treinada e flui muito bem nela. Nas ações nas coisas que ela quer pra vida dela, ela consegue. E tem a questão também de uma coisa engraçada é que toda vez que um Jedi ele envelhece, por que ele vira um eremita? Tem sempre um fato que contribui para que ele se recluse, né? Que ele se isole de todo o universo. Foi o que aconteceu com o Mestre Yoda. O Mestre Yoda ele se enclausurou por conta da Ordem Jedi ter sido totalmente aniquilada pelo lado sombrio. Então ele se reclusou naquele planeta, né? Como é o nome do planeta? É o Dagobah. O Dagobah. É do sistema Dagobah. Foi o que aconteceu também com o Obi-Wan. O Obi-Wan foi traído pelo seu discípulo, né? E ele teve que quase matar o próprio discípulo. Teve que quase matar o discípulo, então ele se reclusou, ele se absteve de tudo aquilo e até criou outro nome e tal. Então esses Jedi eles têm um motivo forte para se isolar, tá certo? Então acho que o motivo do Luke ter se isolado é que o Kylo Ren ele matou a Mara Jade, matou a amada dele, matou também a equipe que ele estava formando e tal. Então isso foi que levou o Luke a se isolar, eu acho que era isso. E ele também sentiu a necessidade de isolar a filha, né, naquele planeta lá. E se vocês prestarem atenção, quando ela tentou tocar o sabre de luz pela primeira vez, ela viu um flashback de alguém voando, fugindo na nave, né, enquanto uma mão segurava ela e arrastava. Aquela mão daquele cara era aquele vendedorzinho que fazia as trocas, né, por peças e por ração, né? Quer dizer que ele ainda vai ser um personagem importante ainda.
E ele talvez tenha sido responsável pela segurança daquela menina. Você pode observar também que é uma nova forma de abordar a força, né? A força utilizando de memórias, né? Cara, isso é muito massa também, pô. Antes dela tocar no sabre, ela sentiu a energia que envolvia aquele sabre e viu tudo aquilo. Ela não viu só, tipo, o futuro, como é dito, né? Nos outros filmes, ela viu o passado, ela viu o presente e ela viu o futuro. Ela sentiu toda a energia, né? Contida naquela arma e tal. Exatamente. Então, galera, por que Paul Dameron? Por que Paul Dameron? Paul Dameron ele faz uma participação muito curta no filme e toda vez que ele aparece ele é tipo fodão. Mas ele não fala nada e ele nem precisa atuar muito assim, sabe? A única coisa legal que eu vi no Paul foi na época que... Na época não, né? Foi na hora que aquele bar foi atacado. Na hora que o bar foi atacado, é mostrada uma cena de Finn, né? Derrotando uns Stormtroopers lá, enquanto a câmera tem um ângulo bem, né, sugestivo, apontando pra cima e uma nave destruindo 300 TIE Fighters lá e tal. E no final, quando ela destrui um dos últimos TIE Fighters, o Finn grita lá, né? Isso aqui é o piloto, não sei o que. E o Paul grita, né? Tá legal? Então o Paul faz a vez aí do Han Solo, né? Ele faz a vez do piloto da vez, no caso. Ele tem a mistura até com o Lombardi, Ele né? é a mistura de Han Solo com o Rodrigo Lombardi, ele parece muito com o Rodrigo Lombardi. Parece demais. Então Luke Skywalker apareceu sim. Ele apareceu, né? Foi um dos papéis mais incríveis. O cara recebeu muito dinheiro pra aparecer por quê? Ele entrou mudo e saiu calado. Ok, ele apareceu por 30 segundos, ganhou muito dinheiro e só fez isso aqui, ó. Tirou o capuz, se virou e ficou. Nossa, velho. E a Rey lá? Nossa. Todo mundo atrás do cara pra simplesmente aparecer isso. Onde está Luke? Onde está Luke Skywalker parado olhando pra o nada assim. Inclusive, né, cara, a participação que teve dele mostrou uma mão mecânica, né? E essa mão mecânica a gente viu ainda no 5, no Império Contra-Ataca, que foi colocada carne humana, foi? Carne humana, porque ele não queria se parecer com o pai, né? Ele não queria ter uma parte mecânica. Pois é, aí mostra aquela mão metálica de novo, inclusive quando ele toca no R2 lá e tal, mas... Poxa, por que, Luke? Por que não chegaste antes? Justo. Porém, J.J. Abrams disse que a participação de Luke poderia ofuscar. Muito obrigado, eu errei a primeira vez. Ele poderia ofuscar a participação dos novos personagens, a criação e a introdução deles na saga. Assim. Porque tava todo mundo tão ansioso pra ver Luke, né? Todo mundo, Luke, cadê Luke? Luke. Até a galera do filme queria saber onde estava o Luke, né? Mas, beleza. Essa foi a participação especial de Luke no filme. Esperamos que no próximo Luke participe mais efetivamente e que o treinamento dele com a Rey seja fantástico, né? E talvez com o Finn também. Imagina o Finn lá tentando controlar a força, passando raiva porque não consegue, né? Mas de repente numa luta ele sente a força fluir. Falar em raiva, eu lembrei do Kylo Ren, né? Como ele é um personagem volátil, né? Ele é um cara bem explosivo, ele parece um adolescente, né? Ele se irrita com qualquer coisa, cara. O Kylo Ren é um cara altamente agressivo, descontrolado. Mas mesmo assim ele vai ser melhor desenvolvido e tudo bem aquelas explosões de força porque ele queria ser do lado negro. O Kylo Ren não era do lado negro, ele queria, né? Eu preciso ser do lado negro. Então, o que enfatiza mais essa questão do agente duplo, eu acho que ele tá tentando realmente fazer parte do lado negro, tá tentando... Sentir raiva, né? Inclusive na luta, né, pô? Ele na luta com a Rey, ele não levou um tiro, o Chewbacca não deu um tiro naquele filho da puta. Ele bate pra sentir raiva, pô. Então, cara, ele pode ser um ser tão de luz que ele tem que se enfurecer pra poder sentir a força. Cara, essa teoria tá muito louca e tá muito... Cara, tá foda. Mesmo. Então, galera, é o seguinte, a gente vai finalizar o vídeo agora porque tá longo sim, vai demorar pra editar, mas vai ficar legal. E a gente vai deixar nossa despedida aqui, participação especial do meu cunhado Everton Júnior. Obrigado, cara. Obrigado. Eu espero que chame mais vezes e tal. Galera, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, deixe seu likezinho ou não, né? Poxa vida. Mas isso acontece, né? Deixa um comentário aí, a gente quer saber o que vocês acharam das nossas teorias, das teorias que a gente coloca a teoria de vocês aí embaixo também, mostra o que vocês viram na internet, porque... Star Wars é vida, cara! E eu quero ver o que é que vocês têm a dizer pra gente também. Que a força esteja com vocês. Que a força esteja com vocês. Valeu!